Olá, sou Fábio Seixas, um dos fundadores do Festival PEF. Hoje a gente vai bater um papo muito profundo sobre consumo consciente, sobre sustentabilidade, sobre eletrificação de automóveis, com a Mariana Ferrão. Então eu vou chamar a Mariana aqui e com essa conversa a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre ela e sobre como ela enxerga a vida de um jeito mais consciente e sustentável. Mariana, bem-vinda. Obrigada, Fábio. Um prazer estar aqui com vocês, ainda mais falando desses temas. É um prazer participar de novo do Festival PEF, que eu adoro. Ótimo. Vamos direto a um ponto muito importante para a gente esse ano, que é a sustentabilidade, né? A gente vem vivendo momentos aí desafiadores e quando a gente pensa sustentabilidade e regeneração do planeta, a gente está falando de uma lente muito aberta aqui. Então, tanto das nossas relações humanas, mas também com as nossas relações de consumo. Então, eu queria também entender qual é a sua visão sobre sustentabilidade. O que é ser um ser sustentável para você? Para mim, ser um ser sustentável é entender que todos nós estamos conectadas e conectados, né? Antes de mais nada, a gente precisa parar de pensar que a gente, como indivíduo, ou seja, a gente sozinho, chega a algum lugar. E eu estou falando isso, claro, do ponto de vista das nossas relações, mas também do ponto de vista da nossa saúde e do nosso bem-estar. A gente percebeu muito claramente na pandemia, né, que a gente precisa uns dos outros. E que se a gente não mantiver a nossa relação boa com a gente mesmo, com as outras pessoas, com a nossa comunidade, com o nosso entorno e especialmente com o nosso planeta, a gente vai ter sérios problemas. Então, sustentabilidade é a gente cuidar de tudo isso, né? A gente perceber a nossa parte nesse gigante universo complexo que nos cerca e tomar atitudes mais conscientes para que a gente garanta que a gente possa, que cada uma das nossas ações esteja não só fazendo bem para a gente, mas também bem para todo mundo. Eu acho que isso é ser sustentável. O bem para todo mundo acho que virou um assunto não só das pessoas, mas também da indústria e das marcas, né? Então hoje a gente começa a enxergar no posicionamento de muitas marcas esse olhar para a saúde e para o bem-estar, que inclusive é uma das ODS da Agenda de 2030 da ONU. Como materializar de fato essas marcas que tratam de saúde e bem-estar para uma ação de conexão de pessoas com sustentabilidade de todo esse processo? Uau, essa é uma pergunta super difícil, né? Mas eu diria que, para começo de conversa, esse propósito ele precisa ser absolutamente genuíno, né? Não é para fora, né? É de dentro para o todo. A gente precisa primeiro conhecer a empresa para a gente descobrir se ela realmente está fazendo aquilo nos mínimos detalhes dela internamente, primeiro, para depois querer mostrar o que ela está fazendo para o público que a consome. E eu acho que a gente ainda vivencia um momento que tem muitas empresas querendo aparecer sem fazer transformação real. E aí cabe a nós, consumidores, pessoas, né, todos nós, investigar, procurar informações confiáveis de que se aquela empresa tem tradição naquilo, se aquela empresa está desenvolvendo um trabalho sério, se aquela empresa está realmente fazendo aquilo que ela mostra. Porque hoje mostrar é muito fácil, né? A gente tem aí redes sociais, 1 milhão de possibilidades da gente estar na mídia o tempo inteiro. Agora, fazer de fato é muito mais difícil. E também buscar as informações verdadeiras dá um certo trabalho. Então, eu acho que essa é a responsabilidade de cada um de nós. Como é que a gente vai atrás das marcas mesmo? Não daquilo apenas que está nas redes sociais, mas do que está por trás do que está sendo feito ali, né? Para a gente descobrir se, de fato, o discurso midiático ele é real na prática. Esse é um ponto muito importante, que é ir atrás dessa informação profunda, né? Então, quando a gente olha um produto ou olha a comunicação desse produto, como a gente pode ir atrás do que realmente está por trás da construção desse produto. Você está aqui com a gente porque a Volvo Car Brasil abriu esse espaço de diálogo e também
trouxe uma agenda muito positiva aqui para o PEF, que é olhar a eletrificação de toda uma cadeia, de uma indústria de automóveis. E na hora que você resgata esse histórico da Volvo, você vê que ela sempre esteve à frente do seu tempo, trazendo inovações, inclusive compartilhando inovações positivas com concorrentes, e agora também liderando essa frente onde ela se compromete até 2030 de ter uma frota completamente eletrificada. E aí, falando sobre isso, eu penso muito em movimento, e eu vejo no teu trabalho que isso é uma coisa muito importante, onde você tem uma conexão grande com a dança e que o teu movimento vem muito do corpo para a alma. E aí, esse papel do movimento na sua vida, conectando também com esses momentos que a gente precisa ir mais longe, usando diferentes tipos de transporte, como poder viver numa época que tem soluções sustentáveis para essa locomoção, seja uma locomoção mental, estou pirando aqui, seja uma locomoção da alma, mas também uma locomoção física, como fazer sentido conectar essas coisas para você se locomover como ser humano em todos os aspectos, no corpo, na mente e no espírito. Uau! Vou tentar dividir a pergunta aqui em partes para a gente começar a talvez deixar as coisas um pouco mais nítidas, né? Em primeiro lugar, a gente precisa entender do ponto de vista das nossas emoções ou do nosso gerenciamento de estresse, que tudo aquilo que a gente faz, né, e está fora do momento presente, ou seja, está fora do agora, está desgastando o nosso organismo. Então, quando você fala que eu tenho uma vida muito conectada com o movimento, né? O movimento me traz para o presente, o movimento me traz para o agora. O movimento, para mim, é uma resposta das minhas inquietações. Bom, não está bom assim. Então, o que eu preciso fazer para mudar? Eu preciso fazer isso para mudar. Eu preciso, talvez, até me movimentar mesmo fisicamente para transformar o meu estado de espírito. Nesse movimento, eu me trago e me conecto com o presente. E nesse lugar de conexão com o presente, é nesse lugar que o organismo se regenera. Então, se a gente está pensando em sustentabilidade, quando a gente faz esse movimento de conexão com o agora, a gente está se tornando um ser sustentável, em primeiro lugar, para a gente, né? Então, eu acho que isso é algo muito importante da gente entender quando a gente está falando aí da nossa sustentabilidade individual. Agora, pegando o movimento todo que a Volvo vem fazendo há tanto tempo, né, e trazendo o que você mesmo falou, quer dizer, desenvolvendo tecnologia e compartilhando tecnologia com os concorrentes. Olha isso no mundo capitalista que a gente vive, que revolucionário que é, quando eles inventaram, por exemplo, o cinto de 3 pontas e abriram a patente para que toda a indústria pudesse usar o cinto de 3 pontas para preservar vidas. Por quê? Porque não adianta eu tentar vender carro se eu não tiver quem use, se as pessoas vão estar morrendo, né? Então, daí eu invento algo que eu sei que vai garantir a segurança das pessoas e que é um diferencial de marca absurdo, mas eu decido internamente compartilhar essa invenção para que mais gente possa viver, não é nem ser melhor, né? Para que mais gente possa evitar de morrer, para que mais famílias deixem de sofrer a morte de entes queridos em acidentes de automóvel. Então, assim, é muito revolucionário a gente pensar isso como historicamente, né? Muita gente nem sabe que a Volvo fez isso, mas quando eu me lembro dessa história, eu me lembro do meu filho, que tem 5 anos, e que outro dia me contou assim: mamãe, sabia que a gente está brincando de super-herói na escola? Eu falei, jura? Tá brincando de super-herói? E posso te perguntar qual é o seu superpoder? Aí ele ficou pensando se ele ia me dizer ou não, e ele falou assim: o meu superpoder, mamãe, é poder compartilhar o meu poder com os outros. Aquilo ali foi uma lição de vida para mim, que, assim, de uma criança de 5 anos. Então, imagina se cada um de nós pensássemos da mesma maneira que o João, que o nosso superpoder é poder compartilhar o nosso poder com os outros. Olha que revolução isso ia provocar no mundo. Então, tudo isso para a gente dizer, sim, a gente
pode se colocar em movimento para a gente ter sustentabilidade enquanto indivíduos, né? E a gente precisa entender que esse movimento que conecta a gente com o presente traz bem-estar para a nossa vida, mas para quê? Para que eu possa fazer o bem para os outros. A gente está aqui para isso. E eu acho que nesse sentido, né, quando a Volvo me convidou para ser uma das pessoas que falam pela marca ou que tem um carro para usar, né, um carro híbrido que eu nunca tinha usado, eu nunca tinha tido, a Volvo me ligou e falou assim, faz um tempo que a gente está te namorando. E eu jamais ia pensar em ser paquerada pela Volvo, foi uma honra gigantesca, né? Então, o que eu posso fazer para honrar esse presente que eu ganhei de ter uma marca que tem essa história confiando em mim? Então, claro que isso traz reflexões para a minha vida. Será que eu realmente estou fazendo isso que a Volvo também está fazendo? Como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Eu acho que todos nós temos a obrigação de fazer essas reflexões. Legal. Eu sou velejador, então quando eu penso num carro eletrificado e numa rede sustentável de transportes que podem ajudar nesse processo de regeneração do planeta, me deixa muito animado em também poder desbravar lugares tendo a liberdade que um carro traz. E sabendo que o peso na consciência de não estar machucando o planeta tá ali junto comigo. Então, para mim, é um jeito muito legal, porque me traz liberdade e também, ao mesmo tempo, a conexão com o que eu acredito como propósito de vida, né? Que é viver uma vida mais sustentável em todos os sentidos. E aí eu acompanhei um pouco da tua caminhada e eu vi que você fundou uma empresa alguns anos atrás que fala muito sobre esse compromisso, né? Da ciência com a consciência, com a conexão e com o cuidado. E eu acho que, falando aqui desse nosso parceiro que é a Volvo, isso se conecta também com o teu fazer. Me explica mais como é que funciona esse teu projeto e como é que foi os aprendizados desde da tua mudança e da fundação dessa ideia até os dias de hoje. Então, você sabe que outro dia me perguntaram assim, nossa, mas você teve a coragem de abandonar a Globo, né, para fundar a Soumi. E aí eu fiquei refletindo sobre essa pergunta, né, e na verdade a minha resposta é assim, a minha coragem não foi abandonar a Globo, a minha coragem foi justamente deixar de me abandonar, né, e de entender como é que eu podia estar num lugar que fizesse sentido para mim. E foi por isso que eu criei a Soumi, que é essa empresa com foco em autoconhecimento, saúde mental e emocional, que é baseada nesses 4 pilares: ciência, cuidado, conexão e consciência, né? E o que a gente faz? A gente faz conteúdo para, mais do que informar, transformar a vida das pessoas através de vivências, de treinamentos, através das nossas redes sociais. E é muito gratificante a gente estar numa empresa, né, que a gente pode, primeiro, colocar a nossa verdade nela e depois ver o impacto que esta verdade traz nas pessoas. Então, quando alguém, por exemplo, me conta, né, através de e-mails, através de telefonemas, através de mensagens, o quanto um treinamento da Soumi, uma vivência da Soumi, uma jornada de autoconhecimento da Soumi transformou a vida e fez que essa pessoa encontrasse mais sentido, mais propósito, ou simplesmente um pouco mais de liberdade para que essa pessoa se autorizasse a mudar, isso preenche completamente a minha vida, né? E é muito curioso, né, quando eu penso também em relação até à própria Volvo e essas questões de segurança, que a tecnologia na Volvo é sempre usada para trazer mais segurança para quem está dirigindo, ou seja, para que a gente diminua os nossos erros, porque, afinal de contas, somos todos humanos. Isso se conecta muito com o meu trabalho na Soumi, né? Um dos carros que a Volvo já me emprestou tem sinalização dos pontos cegos. Então, quando você está dando ré e você não está percebendo, por exemplo, que tem uma pessoa cruzando atrás de você, na rua e que você pode fazer alguma coisa com essa pessoa, ou quando você vai entrar numa via uma via rápida e não presta atenção que está vindo um carro, então o carro te avisa e te sinaliza desses pontos cegos que às vezes você não vê. E eu também às vezes enxergo a Soumi desse jeito, sabe? Como alguém que está ali para te avisar desses pontos cegos que na sua jornada você não está enxergando.
Então, deixa eu te contar aqui que talvez o seu funcionamento possa ser melhorado desta maneira, se você começar a prestar atenção, a ter consciência sobre isso que você, às vezes, não consegue ver sem ajuda de alguém especialista nesse assunto, né? Incrível esse ponto de vista e essa conexão, né? Quando você fala isso, eu vejo que hoje as soluções de produtos e serviços, elas estão saindo desse lado tão técnico, ou até geek ou científico, e começando a ter uma linguagem mais humana, onde o ser humano comum começa a não só consumir um produto, mas também se relacionar mais com ele, porque, de fato, esses produtos vêm para construir algo junto. E aí, olhando uma das tuas experiências, que é o unboxing, né, tem muito isso de esses aspectos que estão esquecidos e que a gente, junto contigo, nesse caminho, encontra soluções da alma que estavam lá profundamente nesse ponto cego que a gente não estava mais observando. Qual que é o... A gente vê que o mundo vem passando por um processo de muitas influências e de muita informação, e uma das coisas que as pessoas relatam muito é a ansiedade, né? Então, quando vem algo que te traz uma segurança e que você também busca o autoconhecimento, você se aprende como um ser humano que vai construindo essa caminhada de autoconhecimento. O que você percebe nessa caminhada que são os pontos mais importantes que as pessoas deveriam estar atentas com uma certa constância ou desde já, como construir esse caminho para se encontrar e encontrar essas coisas esquecidas da alma? Ai, nossa, é uma pergunta super, super longa, mas eu vou tentar traduzir de uma maneira muito curta. Eu diria que a busca maior é por coerência. E como é que a gente consegue essa coerência, né? Que é um alinhamento entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente faz. Muitas vezes a gente não percebe, mas a gente, ou melhor, a gente não tem consciência, mas a gente acaba sentindo que a gente não está sendo coerente, né? Então, a gente entra numa reunião sem muita vontade de estar ali, aí alguém fala alguma coisa que a gente não concorda muito, e aí a gente deixa de falar que a gente discorda por um pouco de medo, por um receio de ser julgado, por uma necessidade de agradar, por um medo que existe muitas vezes dessa falta de confiança entre as pessoas, né? E aí aquilo tudo vai ficando dentro da gente como um desalinhamento dessa coerência, porque eu já estou ali, mas eu não estou conseguindo ser eu mesma, eu já não estou conseguindo falar aquilo que eu gostaria de dizer, eu já estou pensando uma série de coisas que não estão ali já, que não estão só naquela reunião, mas eu já estou pensando em todos os desdobramentos do que aquilo vai me trazer. Então, esse lugar que eu acho que, para mim, eu queria trazer isso, assim, que para mim a Amazônia traz demais, que é essa conexão com as nossas raízes, com o lugar de onde a gente veio, com quem a gente é, né? Que quando a gente entra na floresta, para mim tem esse lugar muito impactante, né? De você entender a força do solo sagrado que a gente pisa. E aí eu não estou falando que é a Amazônia, mas eu estou dizendo a força do solo sagrado de cada um de nós, né? Então, a gente pode trazer essa experiência da floresta para dentro da nossa casa, por exemplo, quando a gente tira o pé no chão, coloca o pé no chão, né? Tira o sapato e coloca o pé no chão, e faz algumas respirações mais profundas para voltar para esse eixo. Né? E as pessoas falam, equilíbrio mental, equilíbrio emocional, eu fico buscando uma vida com mais equilíbrio, como se o equilíbrio fosse uma posição estática. Não, o equilíbrio é sempre o meio do caminho entre as duas pontas, e a gente precisa estar atento para poder voltar para esse eixo. Eu me lembro, numa das últimas viagens que eu fiz para a Amazônia, né, e acho que a natureza traz muito essas respostas, em que eu fui viajar e fiquei esquisita, fiquei achando que eu estava competindo com as pessoas que estavam à minha volta, as pessoas estavam meditando e eu falava, nossa, as minhas meditações não estão sendo profundas, as meditações das outras pessoas estão sendo mais profundas, a conexão dos outros com a floresta está sendo mais profunda.
E aí eu falei, gente, eu não estou acreditando que eu estou aqui e eu estou vivendo esse meu auto-julgamento. E aí eu me deparei com uma castanheira gigante e eu pedi para a castanheira, encostando a minha testa no tronco dessa castanheira, que precisava de umas 20 pessoas para abraçá-la, assim. E o que a castanheira me disse, né, porque a natureza dá as respostas quando a gente pede, foi assim: agradeça a sua natureza competitiva. Ela te trouxe até aqui. Reconheça que ela tem um poder de ter feito você sobreviver a tantas adversidades. Ela faz parte de você. E é só isso. E aquilo foi tão impactante para mim naquele momento, porque eu falei, eu comecei a me tratar com mais bondade, assim, até a minha natureza competitiva, que às vezes pode ser muito chata, e ela é, mas tudo bem, ela fez parte de mim, ela faz parte de mim, e ela muitas vezes me impulsionou a ir adiante. Então, esse lugar da gente se olhar com cuidado, com carinho, com bondade, também traz a gente de volta para essa coerência interna, que eu acho que é tão fundamental para a gente ir adiante de uma maneira mais tranquila e mais serena. Nossa, você falou coisas importantíssimas, assim, desde esse tripé, né, do pensar, do sentir, do fazer, de estar realmente observando os sinais e expondo e desenhando um caminho lógico através deles. Isso também eu vejo como um exercício, e depois que você exercita isso bastante, acaba trazendo essa natureza e esse fazer mais orgânico, né? Mas você trouxe também a Amazônia, não sei se você sabe, mas eu sou de Manaus. E eu sempre cresci também perto da natureza e durante muito tempo eu me desconectei dela. E aí eu comecei a não ter mais esse fluxo de pensar, sentir, fazer, ou de sentir, pensar, fazer, ou né, de observar esses três grandes pontos. E de um tempo para cá eu comecei a ir muito para a natureza. Tive experiências muito similares com a que você acabou de descrever, de alguns estalos assim, de conexão com si mesmo, de aceitação, de destravar algumas questões. E na hora que você me conta também essa tua experiência, e eu escuto uma experiência de outras pessoas que se colocam em contato com a natureza, eu vejo que a natureza tem um poder profundo e que ela não deveria estar desconectada da nossa vida, né? Então a gente está aqui falando no PF Amazônia, falando sobre as 17 ODSs e sustentabilidade. Então é muito bacana escutar isso de você. E eu queria que você contasse um pouco mais desse poder da natureza. Uau, aí eu vou poder ficar falando aqui horas, como diria Fernando Rocha, meu ex-colega de bem-estar, até amanhã de manhã de tarde. Mas já que a gente está falando também aqui da história do carro, da Volvo e dessas marcas, né? Você sabe que outro dia eu tive uma experiência muito interessante. Rapidamente contando, eu perdi minha mãe quando eu tinha 20 anos de idade, ela faleceu de um AVC, foi uma morte. Enfim, como toda perda de mãe é uma coisa muito difícil, talvez uma das mais difíceis, a não ser a perda de filho, né? E aí, um determinado dia, quando minha mãe estava na UTI, meu pai estava comigo dentro da UTI, e ele falou assim, Mari, eu não aguento mais ficar aqui, eu preciso tomar um ar, eu vou lá embaixo respirar um pouco. Eu falei, tá bom, pai, beleza. E aí, quando ele saiu da UTI, minha mãe começou a chorar, em coma, né? E aí eu achei estranho, mas acalmei ela, assim, foi um choro rápido, ela tossiu, chorou, algumas lágrimas escorreram, mas eu estava vendo que ela continuava em coma. E meu pai, 2 minutos depois, voltou chorando. E eu falei, o que aconteceu, pai? E ele falou assim, foi uma borboleta pousou no meu ombro e foi o beijo da sua mãe. E depois daquele dia, Fábio, várias borboletas cruzaram o meu caminho em momentos muito importantes. Uma delas, obviamente, no enterro da minha mãe, que quando cruzou o meu caminho, me disse assim, o mais importante é que o tempo que a gente teve juntas, que foi pouco, a gente aproveitou da melhor maneira possível. A segunda borboleta mais marcante que apareceu no meu caminho foi quando eu fiz a prova de estágio da Globo, 1 ano depois da morte da minha mãe, eu decidi tirar uma bolsa dela do armário que estava guardada durante todo esse tempo, e quando eu abri a bolsa, essa borboleta saiu de dentro da bolsa. E aí, quando eu voltei da maternidade com meu filho mais velho, com o Miguel, chegando em casa do hospital, tinha uma borboleta morando na minha área de serviço, que ficou morando no meu apartamento durante 1 semana, na minha readaptação para essa nova fase da maternidade.
E outro dia eu estava voltando, aí muito recentemente estava voltando da praia, já no carro, né, já dentro do carro da Volvo, e pensando exatamente isso, uau, como é delicioso a gente estar num carro que é, além de tudo, silencioso e que permite a gente estar conectado com esses barulhos da natureza externos. E justamente nesse momento que eu estava pensando nisso, uma borboleta cruzou à frente do carro, daquelas borboletas que eu chamo de majestade, que são aquelas azuis maravilhosas, e eu estava um pouco com receio de pegar a estrada, estava sozinha com os meus filhos, e às vezes eu tenho um pouco de... Eu não sou uma pessoa que ama dirigir, se eu pudesse, talvez eu não dirigisse, né? Eu já sou daquela geração que talvez nem usasse mais carro. Então eu estava vindo na estrada com as crianças pequenas, e com receio de que alguma coisa acontecesse na estrada, mas aquela borboleta passando ali, com aquele silêncio do carro, que me permitiu conectar com esse momento da natureza, me deu a certeza de que eu ia chegar bem aonde eu precisasse chegar, onde eu precisava chegar. Então, eu acho que quando a gente está aberto, eu tenho 1 milhão de exemplos, não só com borboletas, mas com outros bichos e com outras plantas, com outros seres, com outras pedras, inclusive, mas queria trazer esse exemplo da borboleta, porque muitas pessoas ficam pensando assim, mas será? Mas será? Então, o que eu tenho para dizer é, a natureza está aí conversando com você o tempo inteiro. É o nosso papel decidir se a gente vai ouvir ou se a gente vai ignorar. Né? E aí tem muito a ver com aquela visão do Einstein, né, que fala, a gente tem 2 jeitos de ver o mundo. Ou a gente vê que tudo é um milagre, ou a gente acha que nada é um milagre. E eu opto pela primeira opção. Tem fé, né, nisso tudo. Você acreditar em algo maior. E eu gostei muito de você conversar com a árvore, conversar com a borboleta, porque isso, eu acho que no fim são nomes que a gente também pode dar, ou mensagens, ou energias que estão aí para a gente poder observar, se a gente está atento, que nos guiam e nos aprimoram e nos fazem, de fato, nos conectarmos com o que é a nossa essência. Então é muito legal, porque às vezes as pessoas falam que isso vem da religião, às vezes as pessoas falam que isso vem de uma prática, de uma determinada prática, e você está me falando isso que isso também vem da tua atenção, do estar aberto e de saber escutar os sinais, né? Muito bonita essa história da tua mãe, e que legal que ela se apresenta para você como uma borboleta, né? Uma coisa tão linda assim. Mariana, eu queria deixar um pouquinho aberto para você também contar um pouco para a gente o que você está sentindo desse momento do mundo, quais são os teus próximos passos daqui para frente. Olha, talvez eu esteja até um pouco influenciada. Eu assisti recentemente um simpósio de bem-estar com vários palestrantes internacionais, né? E aí, puxando um pouco para esse lance da saúde, da qualidade de vida, o que eu tenho sentido é que existe um gap, né, muito grande entre o que a gente está exercendo como política pública de bem-estar e saúde, não só pelos governos, mas também dentro das empresas, e o que a ciência, o que os grandes estudiosos nessa área já chegaram à conclusão que é bem-estar. Então, eu acho que a gente ainda está precisando entender que bem-estar é mais do que simplesmente a gente se sentir bem, mais do que essa busca supervalorizada da felicidade que está focada no indivíduo, que a gente está precisando entender que a gente, como comunidade, como nação, como planeta, precisa assumir cada vez mais a responsabilidade individual de construir o bem-estar coletivo. Então, a minha visão é que isso passa especialmente por um grande desafio que a gente tem, que é deixar o mundo menos polarizado, aceitar as ambiguidades, aceitar o diferente, integrar o diferente, né? E a gente está vendo os desafios que a gente tem ainda para dar conta disso. E claro que cada um de nós pode fazer isso individualmente, né? Simplesmente se dispondo a ouvir alguém que pensa muito diferente de você. Né? Se desafie a trazer para o seu ponto de vista, para o seu hall de amigos, alguém que pensa muito diferente de você. E entenda como você se sente.
porque provavelmente essa pessoa se sente da mesma maneira em relação a você. Tem uma regra muito básica na neurociência, né, que diz que a gente se conecta através de empatia pelos nossos neurônios de espelho. Então, se eu pegar, por exemplo, um corintiano e um palmeirense discutindo, provavelmente eles vão entrar em conflito o tempo inteiro. Mas se a gente estabelecer um solo comum entre eles, ou seja, como é que a gente pode fazer para os campeonatos de futebol serem cada vez mais sustentáveis e para serem cada vez mais interessantes? A gente parou, a gente tirou esse polo, a gente colocou eles ali para discutir uma questão que os dois se interessam por aquela questão. Então, a gente tem que parar de pensar, por exemplo, que a Amazônia é uma questão política. A Amazônia é o nosso solo comum, é o nosso planeta. Quando a gente está falando de Amazônia, a gente está falando do mundo, a gente não está falando só da gente, a gente não está falando de um partido político, a gente não está falando de um determinado setor da economia, a gente está falando da nossa sustentabilidade para o futuro. E se a gente parar para pensar, se a gente não preservar aquilo que a gente tem, a gente está roubando tempo dos nossos herdeiros, a gente está roubando tempo e futuro das gerações que ainda vão vir. Então, eu acho que, para mim, o pensamento cada vez mais, tanto como indivíduo, né, como pessoa, Mariana Ferrão, quanto como empresa, Soumi, o que a gente pode fazer para que a gente transforme a vida hoje para que a gente tenha mais futuro pela frente, e um futuro coletivo, integrado, que tenha todo mundo junto e não segregue cada vez mais. Eu acho que é isso, é um baita desafio, mas eu estou nesse lugar de refletir sobre isso. Bom, estamos todos. Obrigado por essa sua participação, por trazer os teus conhecimentos sobre bem-estar e sustentabilidade. Desejo aí que a tua caminhada continue influenciando positivamente um monte de pessoas. E agradecer também ao nosso parceiro aqui em comum, a Volvo, que proporcionou esse bate-papo. E é isso. Muito obrigado. Eu também agradeço, Fábio, foi um prazer imenso. Agradeço ao Festival Pet e agradeço a Volvo também pela oportunidade. Um beijo para vocês e se cuidem aí. Tchau, tchau. Tchau.